Há uma força que não precisa ser vista para ser sentida. Uma força que não se exibe, não grita, não busca aplausos. Ela apenas existe, silenciosa, firme, inabalável. É a força de quem aprendeu a vencer o próprio tumulto interior antes de enfrentar o mundo lá fora. Marco Aurélio escreveu: "A dignidade do homem está em sua serenidade." E talvez seja nisso que a verdadeira grandeza se revela, não no barulho da vitória, mas na calma de quem a constrói em silêncio. Vivemos num tempo em que todos parecem disputar atenção. Cada gesto é uma prova, cada palavra, uma tentativa de validação. O mundo se tornou um palco de vozes ansiosas e o silêncio passou a parecer fraqueza. Mas o silêncio, para o homem sábio, é abrigo, é muralha, é disciplina. Alex Poatin entende isso. Ele não precisa levantar a voz para ser ouvido. Fala pouco, treina muito, reage menos do que age. E é justamente por isso que sua presença impõe respeito. Não porque ele tenta ser forte, mas porque ele é forte, de dentro para fora. Há algo profundamente estoico no modo como ele caminha. Enquanto o mundo grita, ele observa. Enquanto o caos tenta provocar, ele permanece. É o contraste entre o barulho da multidão e o domínio de quem encontrou paz no próprio centro. Marco Aurélio chamaria isso de ataraxia, a serenidade que não depende das circunstâncias. O guerreiro moderno não luta apenas com os punhos, luta com o caráter. E é por isso que o silêncio de Poatin fala mais alto do que qualquer discurso. Epicteto dizia: "Não explique sua filosofia, incorpore-a." Alex Poatin é a encarnação viva dessa frase. Ele não precisa dizer o que acredita. Ele demonstra, em cada treino, em cada derrota, em cada gesto de autocontrole diante da provocação. Seu modo de existir é sua doutrina. Sua calma é sua resposta. Sua disciplina é sua oração silenciosa. A verdadeira força não se mede pelo volume, mas pela constância. Não está no que se exibe, mas no que se sustenta quando ninguém está olhando. O guerreiro que vence não é o que grita mais alto, mas o que domina o próprio caos interior antes da luta. Essa é a força que não busca ser admirada, apenas vivida. É a força que cresce em silêncio, como uma raiz que se aprofunda na terra antes de florescer. O silêncio não é ausência, é presença sem ruído. É o espaço onde a mente se reorganiza, onde o coração encontra clareza, onde a alma se torna firme. E talvez seja por isso que tantos se perdem, porque confundem barulho com vitalidade e exposição com valor. Mas a dignidade, aquela de que falava Marco Aurélio, nasce do recolhimento, do domínio de si, da decisão de não reagir a tudo. Imagine por um instante se todos nós aprendêssemos a agir menos por impulso e mais por propósito. Se trocássemos a pressa por constância. Se ao invés de querer provar algo ao mundo, nos tornássemos exemplos silenciosos do que acreditamos. Esse é o chamado do estoicismo, não viver para impressionar, mas para incorporar a virtude. Hoje quero te convidar a olhar para essa força silenciosa, a força que não precisa gritar, porque já venceu dentro de si. A mesma força que fez de Poatin mais do que um símbolo vivo da serenidade em meio à tempestade. Se este tema ressoar com você, inscreva-se no canal e caminhe conosco nesse exercício de força silenciosa. Aqui, a vitória não é o troféu, mas o domínio sobre o próprio coração. E talvez, ao final, você perceba que o verdadeiro poder não está em vencer os outros, mas em vencer o ruído que vive dentro de você. O silêncio como escudo e arma. Há uma diferença entre calar e ser calado. O silêncio de quem domina a si mesmo não nasce do medo, mas da escolha. É o silêncio do guerreiro que não desperdiça energia tentando provar o próprio valor. Poatin fala pouco, e ainda assim, o mundo inteiro o escuta. Porque sua presença não vem do som, vem da postura. Marco Aurélio escreveu: "O homem forte é aquele que não se deixa perturbar." E talvez essa seja uma das maiores virtudes de quem aprendeu a estar em paz com o que é. Vivemos cercados de ruído. Cada opinião, cada provocação, cada crítica é uma armadilha disfarçada de diálogo. O impulso quer responder, quer se defender, quer gritar, mas o sábio observa antes de agir. Ele entende que o silêncio é uma forma de controle, não sobre o outro,
mas sobre si. Poatan não responde a provocações porque não precisa vencer uma discussão. Ele já venceu a si mesmo. O silêncio, quando consciente, é espada. Escudo, porque protege a mente do caos externo. Espada, porque corta o excesso e revela o essencial. Quando o ruído do mundo se aproxima, o estoico se recolhe à própria fortaleza interior. Ele não foge, apenas escolhe não reagir. E nessa escolha há poder, há domínio, há liberdade. Pense em quantas vezes você perdeu a paz por reagir sem pensar. Quantas palavras ditas em calor se transformaram, quantas batalhas desnecessárias nasceram da pressa de se justificar. O silêncio evita guerras inúteis, ele dá espaço à razão, tempo ao juízo e dignidade à resposta. O respeito que Poatan impõe não vem do medo, mas da clareza. Ele entendeu que o verdadeiro domínio não é sobre o corpo do adversário, mas sobre o próprio impulso. E isso é algo que não se aprende em academias, mas na vida, nas quedas, na solidão. Cada vez que ele escolhe o silêncio, ele reafirma um princípio. Nada externo pode me perturbar se eu não permitir. O estoico sabe que não controlar o que dizem, mas pode controlar o que alimenta dentro de si. O silêncio é o intervalo entre o estímulo e a resposta. E nesse intervalo mora a sabedoria, disciplina como religião pessoal. Sêneca escreveu: nada é mais poderoso do que aquele que se domina. A disciplina, para o estoico, é o templo onde a alma se fortalece. Poatan encontrou nesse princípio a base de tudo. Ele não depende de motivação, nem de emoção passageira. Ele treina quando está cansado, quando está em dúvida, quando a mente quer desistir, porque ele entende. A disciplina é uma forma de oração. O mundo moderno confunde liberdade com ausência de regras, mas o homem livre é aquele que se impõe limites. A indisciplina é a prisão da alma preguiçosa. A rotina é o altar do homem focado. Poatan acorda, treina, repete, e não há nada de romântico nisso. É trabalho silencioso, feito quando ninguém está vendo. E é justamente esse silêncio que molda o que os outros chamam de talento. A disciplina não é castigo, é libertação. Ela transforma o caos em caminho, o esforço em virtude, a repetição em clareza. Marco Aurélio lembrava: a vida de um homem é o que seus pensamentos fazem dela. E pensamentos sem prática se perdem como folhas ao vento. A prática diária é o cimento que fixa a filosofia na carne. Poatan entende que o corpo obedece à mente treinada, que o movimento constante não serve apenas para vencer lutas, mas para moldar caráter. Cada treino é uma lembrança. O que dói hoje, fortalece amanhã. O que exige hoje, ensina amanhã. O estoico não busca facilidade, busca constância. O dia que se repete é o mesmo que o torna sábio. É no simples, no rotineiro, no exato instante em que a vontade fraqueja e a ação continua, que nasce a verdadeira força. Quem olha de fora vê músculos e títulos, mas quem observa com atenção vê algo maior, uma devoção silenciosa à disciplina. Poatan não ora com palavras, mas com suor, e cada gota é uma oferenda à virtude. Autodomínio emocional diante do conflito. Epicteto dizia: o verdadeiro campo de batalha é interno. Antes de enfrentar qualquer oponente, o guerreiro precisa vencer a si mesmo. E essa é a luta mais silenciosa e mais difícil de todas. Alex Poatan é conhecido não apenas por seus golpes, mas por sua calma. Em cada provocação, ele permanece imóvel, quase sereno. O corpo em prontidão, a mente em paz. Autodomínio não é frieza, é consciência. É saber que o impulso é passageiro, mas a reação pode ser permanente. Em um mundo que valoriza a resposta imediata, o homem calmo se torna revolucionário. Poatan não cede ao caos externo porque entende que a verdadeira vitória começa no instante em que ele escolhe não se perder. Quantas vezes o conflito se agrava porque alguém precisa ter a última palavra? Quantas vezes a raiva empurra para caminhos sem volta? O sábio não é aquele que nunca sente, mas aquele que sente e ainda assim escolhe. Ele não reprime o fogo interior, mas o controla. Usa a energia da emoção como combustível, não como destruição.
O controle emocional de Poitin não é ausência de sentimento, é presença de propósito. Quando ele respira fundo diante da provocação, ele está dizendo, sem dizer, eu decido o que me afeta. E essa decisão é o núcleo da filosofia estoica. Epicteto também ensinava, não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Poitin encarna esse princípio. Ele entende que o caos externo só penetra onde encontra brechas internas. Por isso, mantém-se inteiro, presente, atento. O autodomínio é a ponte entre emoção e sabedoria. É o que separa o reativo do consciente. É o que faz do homem um ser humano completo, e não apenas um amontoado de instintos. Poitin nos lembra que vencer não é reagir com força, mas responder com clareza. Aceitar o destino e agir com coragem. Marco Aurélio escreveu, aceita o que vem a ti, pois a natureza o trouxe. Essa é a essência do amor fati, amar o destino, não porque ele é fácil, mas porque ele é o que é. Poitin conheceu derrotas, críticas, dúvidas. Cada queda o convidou à escolha, se vitimar ou seguir. E ele escolheu seguir, sempre. O estoicismo não promete uma vida sem dor, promete força para atravessá-la. O homem corajoso não é o que não sente medo, é o que avança apesar dele. Poitin enfrentou perdas públicas, reveses inesperados, mas nunca buscou desculpas. Entendeu que cada golpe recebido é uma lição disfarçada, que cada queda é parte do caminho, não desvio. A coragem estoica é tranquila, não se exibe, não se afirma, age. É aceitar o que acontece e, ao mesmo tempo, agir com retidão dentro do possível. É fazer o melhor, mesmo quando o cenário é incerto. Amor fati é mais do que aceitar. É transformar o inevitável em combustível. Poitin mostra isso com o corpo e com o olhar. Ele não lamenta o que foi, não teme o que virá. Vive o agora com presença total. E é nesse estado que a mente se liberta do peso do impossível. Porque a vida, como o combate, não é sobre vencer sempre, mas sobre levantar sempre. Cada recomeço de Poitin é uma afirmação silenciosa. Nada externo me define. Ele entende que o destino é o campo onde a virtude se revela. E a coragem é o passo dado, mesmo quando a estrada está encoberta. O homem que aceita o destino com coragem não se resigna, se fortalece. Ele não diz por que eu, mas para que isso? E é nesse para quê que mora a sabedoria. Vencer o ego com humildade. Cleanto de Assos comparava o sábio ao sol. Brilha sem competir com outras luzes. A humildade estoica nasce da compreensão de que o valor de um homem não depende do olhar alheio. Poitin vence com serenidade. Não precisa humilhar para se afirmar, nem se exaltar para ser lembrado. Sua força é silenciosa porque sua vaidade é pequena. O ego é o inimigo da virtude. É o ruído interno que exige aplausos. É o fogo que consome o que tenta iluminar. Poitin parece entender isso instintivamente. Quando vence, agradece. Quando perde, aprende. Nunca muda o tom, nunca perde a compostura. E isso, num mundo movido pela necessidade de provar, é raro. A humildade estoica não é submissão, é segurança. É saber quem se é e não precisar reafirmar a cada instante. O homem humilde não se apaga, apenas brilha de um modo que não ofusca. Ele inspira pela constância, não pela ostentação. Poitin é essa em movimento, o guerreiro que carrega poder e ainda assim mantém o semblante leve. A vitória não o transforma em gratidão. Ele entende que cada conquista é temporária e que o verdadeiro valor está em continuar digno quando o mundo aplaude. Cleanto dizia que o sábio vive em harmonia com a razão universal, e isso exige humildade. Aceitar que somos parte de algo maior, que nossa glória é breve e nossa virtude eterna. O homem que o ego vence a batalha mais difícil de todas, porque o ego é um adversário que nunca dorme. É ele quem sussurra comparações, quem exige reconhecimento, quem teme a sombra. O estoico responde com silêncio, com foco, com serenidade. Poitin vence, mas não precisa gritar. Ele sabe que a verdadeira grandeza está em permanecer inteiro, mesmo quando o mundo o chama de herói. Porque o herói estoico é aquele que domina a si mesmo,
e continua caminhando em silêncio para a próxima batalha. Há uma vitória que ninguém vê, mas que muda tudo. Ela acontece em silêncio antes de qualquer confronto. É a vitória de quem aprendeu a se dominar, de quem entende que o verdadeiro combate não está fora, mas dentro. Alex Poatan representa isso com uma clareza rara. Sua força não vem do impacto dos golpes, mas da serenidade que o guia. Enquanto muitos buscam reconhecimento, ele busca constância. Enquanto outros reagem, ele permanece. Marco Aurélio escreveu: "O verdadeiro poder é manter-se impassível diante do louvor e da crítica." Essa frase poderia estar gravada na alma de Poatan, porque o homem que se mantém firme diante do elogio e do ataque é aquele que compreendeu algo essencial. Nada externo deve definir o que ele é. O mundo oscila, as vozes mudam, as opiniões se contradizem, mas aquele que domina o próprio centro permanece inteiro. A serenidade não é ausência de emoção, é domínio sobre ela. É o estado de quem aprendeu a observar sem ser arrastado, sentir sem ser escravo, agir sem ser refém da aprovação. Poatan parece mover-se por essa lógica. Ele não se deixa capturar pelo aplauso, nem se abala pela provocação. Caminha em linha reta, como se o ruído ao redor fosse apenas vento. E talvez seja isso. O barulho do mundo não tem poder sobre quem encontrou a própria voz interior. Musônio Rufo, mestre estoico menos lembrado, ensinava que a virtude se revela na prática, não nas palavras. Essa é uma das máximas mais puras do estoicismo. Poatan vive isso de forma quase literal. Sua filosofia não está em discursos, mas em gestos. Em cada treino silencioso, em cada olhar sereno antes da luta, em cada derrota que o molda em vez de quebrá-lo. Ele mostra que a virtude é comportamento, não retórica. E é por isso que a figura dele transcende o esporte. Poatan se torna a metáfora do homem que age com propósito. O lutador que entendeu que não se vence o mundo sem antes vencer o próprio caos. Que não se conquista respeito tentando impressionar, mas cultivando presença. Que a verdadeira glória é manter a paz em meio à confusão. A vitória estoica começa antes do início. Começa quando o homem escolhe o silêncio em vez do impulso, a constância em vez da... a serenidade em vez da vaidade. É uma batalha diária, invisível, mas decisiva. É o momento em que a mente aprende a não se curvar diante do medo, da crítica ou do desejo de provar algo. A imagem de Alex Poatan nos convida a refletir sobre o que realmente significa vencer. Vencer não é subir ao pódio, é conseguir dormir em paz. É olhar para trás e saber que, mesmo em meio ao caos, você não se perdeu de si. É caminhar em direção ao que é certo, ainda que ninguém esteja olhando. Há uma calma que só existe em quem já lutou contra os próprios fantasmas. Uma leveza que só nasce depois de aceitar o que não se pode controlar. Essa é a leveza estoica. A que vem da compreensão de que tudo o que está fora é instável, mas o que está dentro pode ser inabalável. Alex Poatan é o retrato moderno dessa filosofia milenar. Um homem que entendeu que a força real é silenciosa, que o domínio de si é o maior dos poderes e que a serenidade é a expressão mais alta da dignidade humana. Sua trajetória é uma lembrança viva de que não é preciso gritar para vencer. Basta permanecer fiel ao que se é, mesmo quando o mundo duvida. A vitória, afinal, começa dentro. Antes do treino, antes da luta, antes do olhar do outro. Ela nasce no instante em que o homem decide não reagir, mas compreender. Não provar, mas ser. Não se exaltar, mas permanecer. Quantas vezes você tem lutado guerras externas, esquecendo que a maior batalha é manter sua mente? E este vídeo te inspirou, inscreva-se e comente sobre suas lutas. Que elas te lembrem da força que vence sem precisar gritar, porque é nesse silêncio, firme, sereno, inabalável, que mora a verdadeira vitória.